Bora começar? Hoje em dia tudo é IA. O pessoal quer botar IA em tudo e nós vamos seguir essa moda aí e vou te mostrar como que a gente pode aplicar a inteligência artificial para otimizar os seus estudos. E é claro, a gente vai usar o modelo mais conhecido, que é o nosso querido ChatGPT ou ChatGPTeco, como eu gosto de chamá-lo. Meu apelido carinhoso para o ChatGPT. Bom, já cheguei aqui falando de tema do momento, fazendo umas promessas que vou te ajudar a otimizar os seus estudos. Então espera um pouquinho, vê o vídeo até o final, vê se eu te ajudei de verdade, eu só estou usando só sensacionalismo. Aí sim, se chegar até o final, gostar do vídeo, você deixa seu like, compartilha e até se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente joga assim. Vamos lá, para além dessa parte, dessa comunicação que a gente tem visto, o pessoal fazendo promessas absurdas de como usar a inteligência artificial, como ela vai mudar o mundo e tudo mais, eu quero mostrar aqui de forma prática, de forma muito simples, como você pode usar a inteligência artificial e claro que nós vamos usar aqui o modelo mais famoso, que é o ChatGPT, para otimizar os seus estudos. Eu tentei usar algumas dessas funções aqui nas versões grátis, confesso que eu tive uma extrema dificuldade, principalmente porque eu gosto muito de usar o ChatGPT, pensando em estudos, botando documentos ali, fornecendo para ele anexos, então essa função ele funciona muito melhor na versão paga, na versão gratuita. A limitação dele é muito grande, então ele só aceita que você mande textos muito pequenos, documentos muito pequenos e que acaba comprometendo a utilização para estudo. Talvez você já fique pé da vida aqui, já vai sair do vídeo aqui de uma vez, mas tranquilo, mas quem sabe você tem condição aí de pagar a assinatura do GPT ou pode usar do pai, do irmão e tudo mais, isso pode te ajudar. E eu não estou dizendo que você não pode usar a versão gratuita, só que você vai ter muito mais dificuldades. Vamos começar entendendo o que é o ChatGPT. Ele é nada mais que um modelo de linguagem, ele é um LLM e ele é treinado com bilhões de dados para meio que prever o que vai acontecer, como é que vai terminar aquela sequência ali de dados, aquela sequência de tokens, que são, grosso modo, as palavrinhas que ele vai analisando. E o grande diferencial aqui é que ele tem acesso a quase todo o conhecimento da internet. Arrisco a falar que todo o conhecimento da internet está disponível para o ChatGPT, desde que vocês estejam ali naquela versão que ele tem acesso à internet. E mais do que isso, ele pode aprender, ele pode ler, ao acessar aquele documento, ele consegue aprender aquele conteúdo e trazer isso para você no modelo de linguagem encadeado, que é assim, até por isso que vem, acredito, o nome de ChatGPT, que você vê que ele funciona como um chat. Então você tem que entender aqui o que ele é e o que ele não é. Ele não vai ser o substituto do seu professor, ele não vai ser o substituto da sua doutrina. Eu não estou dizendo que você pode simplesmente pegar o seu PDF do cursinho, pode pegar seus livros, jogar fora e aí, como o GPT tem acesso a isso tudo, ele vai me ensinar, eu vou aprender só com ele. Não é isso que eu estou falando. Até porque ele tem uma certa limitação aos dados que ele consegue acessar. Ele não tem uma curadoria assim tão boa de saber qual que é a informação é efetivamente a melhor para te trazer. Então ele pode, além de trazer dados talvez desatualizados, ele pode até inventar. É o que a gente chama aqui na inteligência artificial de alucinação. Ele é treinado para sempre te dar uma resposta. Então às vezes ele pode pegar um dado específico e inventar uma jurisprudência, inventar um dado que não existe. Então tome cuidado. Se você veio nesse vídeo pensando que o GPT vai estudar por você ou que ele vai substituir totalmente seus materiais, não é isso que esse vídeo se propõe. Eu não acredito que a gente consiga utilizar a inteligência artificial para isso. Vou até além, sou capaz de dizer que eu não acredito que a gente nunca vai chegar nesse ponto, que a gente consegue utilizá-lo como um otimizador de tarefas, como uma pessoa, como um agente, assim, é quase um estagiário muito bem qualificado que pode otimizar as tarefas de estudo. Então separei aqui, três pontos específicos que eu tenho testado, que eu tenho aplicado bastante, que eu gosto de utilizar o GPT e que você pode usar. Bom, primeiro, ele pode organizar e resumir conteúdos jurídicos. É uma coisa que vocês sempre me pedem aqui. Pô, João, como é que eu faço minhas revisões? Eu não tenho tempo de fazer meus resumos, eu não tenho paciência para fazer meus resumos, eu não gosto de fazer meus resumos, ou talvez você seja igual a mim, quando eu falei no vídeo de revisão. Eu aprendo melhor quando eu tenho contato com o mesmo assunto
assunto, digamos, em probidade administrativa, por diferentes fontes. Então, às vezes eu gosto de ler o material de um professor específico, depois leio um outro livro, depois leio um outro resumo, e eu ter contato com o mesmo assunto estruturado de maneira diferente me ajuda a aprender. E como é que a gente usa o ChatGPT pensando na estruturação de um resumo aqui, ó? Tô com a tela do GPT aberto e a gente vai aqui, ó, no maisinho, adicionar fotos e arquivos. A gente vai adicionar para ele aqui, ó, um PDF, por exemplo. Já deixei esse material aqui, que é gratuito, foi um material que foi disponibilizado por um curso específico, e aí a gente vai utilizar aqui, ó, vamos supor, eu vou mandar ele aqui, ó, e o prompt é muito tranquilo. Prompt nada mais é que o comando que você dá para sua inteligência artificial, e nesse caso eu quero que ele, ó, resuma um conteúdo em até 10 tópicos objetivos, pode ser em até 20 ou simplesmente em X tópicos objetivos. Beleza, mantendo a terminologia jurídica precisa. Eu também posso melhorar esse prompt aqui, não. Mantenha também a fundamentação jurídica, Foque em pontos mais cobrados em concursos de procuradoria. Eu, particularmente, você pode deixar esse prompt aqui, testei algumas vezes, mas eu particularmente não gosto disso aqui, porque ele te dá chance para ele alucinar. Eu não sei onde é que ele vai buscar quais são os pontos mais cobrados em concursos de procuradoria. Então eu prefiro tirar esse prompt aqui, porque eu parto do pressuposto que você já está utilizando um material focado para procuradoria e coloco assim, ó, não suprima nenhum ponto deste material. Por isso que eu prefiro, em vez de limitar aqui em 10, em 20, né, 10, 15, 20 tópicos objetivos, eu mando ele fazer em tópicos objetivos. Vamos ver se vai funcionar, ó. Só mandar para ele, beleza, vamos ver qual vai ser a resposta. Ele leu o documento e vai criar o seu resumo aqui. Vamos ver o que ele vai falar aqui pra gente. E aí, ó, ele elencou pra gente 20 tópicos desse material específico, olha só. Como é que ele já dá para você tudo que tá ali. Quer dizer que você não precisa ler especificamente aquele material? Claro que não, mas isso aqui já é uma forma de você ir lembrando. E até eu entendi aqui, ó, por que esse material, quando eu joguei no Google, estava disponibilizado gratuitamente, que é da lei antiga, mas pra gente não tem problema nenhum, porque se fosse um material da lei 14.133, você usaria o mesmo prompt e teria o mesmo efeito. E aí, ó, veja que ele já te dá uma sugestão, ó. Posso converter este resumo em um quadro comparativo ou mapa mental. Quer que eu prossiga? Vou pedir para ele fazer, na verdade, ó, transforma esse conteúdo entre o quadro comparativo. Me chamou a atenção um dos pontos aqui, ó, que ele falou sobre o dever de licitar, beleza? Ó, então, entidades sujeitas ao dever de licitar. Entre entidades sujeitas ao dever de licitar e entidades não sujeitas ao dever de licitar. Que às vezes eu funciono melhor com esse tipo de visualização, quadro comparativo, e eu tenho um problema em lembrar dessas diferenças aqui, quais são as entidades que têm que licitar e as que não têm que licitar. E olha, ele já vai fazer a tabelinha aí pra gente, ó. E você vê, ó, que ele já cria o seu quadro comparativo. Eu, particularmente, não gosto muito de revisar material por tópicos, por tabela. Eu prefiro textos corridos. Então, eu posso colocar aqui, ó, transforme as informações da tabela acima em texto corrido resumido. Beleza. Tá aqui, ele vai gerar para você um texto explicando tudo com base, olha só, nesse arquivo aqui que a gente colocou no início da nossa conversa com o ChatGPT, beleza? E aí, ó, ele vai criar esse texto, você pode adaptar, se você prefere estudar por tabela, revisar por tópico, você vê que ele está se limitando, ele está buscando as informações para revisar no documento que a gente forneceu para ele, e aí a gente tira ou reduz muito a possibilidade de ele alucinar, buscar num site que não tem informações corretas, porque a gente está limitando ao material que a gente quer que ele analise. Uma outra maneira que você pode utilizar o ChatGPT é fazer com que ele simule aquele estilo de cobrança da banca. Vamos dar uma olhada? Ó. De novo, a gente parte aqui de uma nova conversa, eu sugiro que você crie uma nova conversa, para ele não confundir aqueles arquivos que você mandou na outra, e aí você fornece para ele uma base de dados. Ó. Aqui eu fiz um levantamento de todas as provas orais da banca CESP,
para advocacia pública. Com base nisso, eu vou dar o seguinte comando, ó. Com base no compilado em anexo, crie 5 questões de prova oral. Vou falar para ele mandar criar só 2. Ou melhor, vou mandar só uma para fazer mais rápido, mas você pode pedir para ele fazer mais de uma. Crie uma questão de prova oral no estilo CESP. As questões devem ser respondidas. A questão, melhor dizendo, né? A questão deve ser respondida em até 5 minutos. Você pode, inclusive, delimitar, ó. Quero que a questão verse sobre o tema mais cobrado no compilado. Ou você pode falar que a questão verse sobre controle de constitucionalidade. Beleza, ó. E aqui, ó, ele criou uma questão para a gente. Você pode pensar, nossa, João, mas ele já me deu o padrão? Você pode tanto colocar no seu prompt, primeiro me dê apenas o enunciado, depois o padrão de resposta. Ou então você já pode deixar que ele faça o padrão, que às vezes você quer usar essa questão para simular um ambiente de prova oral, às vezes com um colega, às vezes com alguém do seu concurso, mas dá para você fazer isso. O problema que eu vejo aqui é que ele tem uma tendência a replicar aquilo que está dentro do compilado. Então, quanto mais você for específico aqui sobre as matérias que você quer, talvez falar com ele, ó, não quero que você repita temas que já foram utilizados no compilado que eu te mandei, quero que você apenas use como base, como a banca estrutura seus questionamentos, quero que você fale sobre a lei de improbidade administrativa. Pode até fornecer, ó, no julgado e bota um outro documento aqui, ó, salvei esse julgado em PDF para você basear a sua questão nele, Você pode ser ainda mais específico nessa utilização, beleza? Inclusive, eu acabei usando aqui como base um compilado de prova oral, mas você pode fazer um compilado de provas objetivas, de provas discursivas. É porque eu usei aqui de prova oral porque eu queria mostrar para vocês uma das formas, eu já tinha esse compilado. E como eu prometi 3 formas que eu tenho usado bastante o ChatGPT para melhorar os meus estudos, vou mostrar a terceira, que é uma forma de ele te guiar pela leitura de, às vezes, pontos de julgados que são muito grandes, olha só. Digamos que você queira aqui estudar, rever o que o STF decidiu no tema 1199, que é o que diz sobre a improbidade administrativa, certo? Você pode simplesmente, ó, pedir para que o ChatGPT faça um resumo, escreva o julgado em linguagem objetiva, sem perder a precisão jurídica, para que eu possa revisar rapidamente. Talvez você esteja achando que esse aqui é igual o que você está fazendo no primeiro ponto, que a gente falou para ele resumir em tópicos determinado documento, mas não é. Você já imaginou, você já passou pelaquela situação que às vezes você estuda um tema num livro específico e você não entende. Aí você vê uma aula de um professor, ainda assim você não entende. Você conversa com um aluno, não entende. E às vezes depois, sei lá, quando você lê um comentário de alguém resolvendo uma questão sobre o tema, às vezes quando você conversando com outra pessoa num pós-prova, às vezes o jeito que aquela pessoa específica te explica aquele assunto, você faz, finalmente esse assunto fez sentido. Aqui a gente está dando esse comando, ó. Você está pedindo para reescrever esse julgado. Pode ser em linguagem objetiva, pode ser em outra linguagem, de uma maneira mais densa, de uma maneira mais fundamentada. Eu funciono muito bem com as informações sendo entregues para mim de uma maneira mais objetiva. Então, digamos que eu tenha lido esse julgado, caramba, não entendi nada que o STF quis dizer aqui, eu vou pedir para ele reescrever esse julgado de maneira objetiva. Ele pode reescrever e ainda assim eu achar que não foi o suficiente, desse jeito não foi. Eu posso pedir para ele inverter a ordem didática dos assuntos, posso dar diversos comandos para eu ter contato com esse assunto sendo explicado de uma outra maneira e aí sim eu conseguir entender. Vamos lá, ó. E aí, ó, ele reafirma que ele mostra a tese, os pontos centrais da fundamentação. Eu não gostei muito aqui, prefiro sempre em texto corrido, eu mandaria ele fazer isso logo depois. Poderia aqui, ó, ele já te dá uma sugestão de continuidade do seu estudo, tudo isso para melhorar a sua absorção da matéria, beleza? Veja como esses pontos, essas tarefas são um pouco chatas de você sentar e fazer isso. Ele já faz, ó, muito rapidamente e com uma precisão absurda. Você só tem que tomar cuidado com aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. O ChatGPT não é um substituto
substituto dos seus estudos, não é um substituto da doutrina, não é um substituto do seu material. Ele é uma forma de otimizar os seus estudos e você tem que tomar cuidado, principalmente com a atualização dos dados que ele tem acesso, porque determinadas versões têm acesso à internet e ele pode pegar informações atualizadas, e com a alucinação. Ele é um modelo treinado para te dar a resposta. Tanto que uma vez eu estava mostrando para os colegas da Procuradoria e falei assim, ó, se eu chegar para ele e falar o seguinte, me diga o que diz o artigo 4º da Resolução 123 de 1999 da UFG. Ele não vai chegar para mim e falar, essa resolução não existe. Ele vai inventar um artigo 4º da Resolução 123 de 1999, porque ele tem essa predisposição a te oferecer o que você pediu para ele. Então tome cuidado. Às vezes você pedir uma jurisprudência específica, pedir para ele te explicar um assunto, pode ser que ele alucine. O nome que a gente dava quando ele inventa uma informação é alucinação, e aí você tem que usar, e eu recomendo que você use mais para poder revisar aquilo que você já sabe, para aprender melhor. É muito difícil, eu acho que tem muitos riscos, melhor dizendo, se você quiser utilizá-lo do zero. Tem diversas outras funcionalidades que eu tenho testado, às vezes criar GPTs específicos, coisas ainda que eu não tenho segurança totalmente de passar aqui para vocês, que às vezes eu ainda estou vendo aqui como é que é a melhor maneira de utilizar, até comandos por voz no próprio chat GPT, e aí eu peço a vocês para deixar aqui nos comentários para mim, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se acha que é algo que pode te ajudar, porque se for algo que pode ajudar vocês, eu posso otimizar, continuar testando, estou sempre testando isso aqui, e aí quando eu chegar num ponto, eu falei, nossa, consegui entender bem como é que essa função aqui funciona e como é que eu posso, os meus alunos podem aplicar nos estudos, eu trago isso para vocês num próximo vídeo, beleza? Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.